Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui para mais um Depois do Jogo. Depois do jogo, Coritiba 1, São Paulo 1. Lá em Curitiba, lá no Paraná, não é? Dirão, o São Paulo empatou, só empatou e tal. Mas o São Paulo estava com 7 reservas. Né? O São Paulo jogou apenas com Denis, Maicon e Thiago Mendes de titulares. Né? O resto eram 7, 8 reservas. São Paulo entrou com Denis, Auro, Lucão, Maicon e Matheus Reis. Thiago Mendes e Wesley. Kelvin, Lucas Fernandes e Centurion um pouco mais à frente, com Allan Kardec, tendo a sua grande oportunidade do ano. O Allan Kardec que parece que sai do sarcófago e entra em campo para jogar no São Paulo. Dessa vez ele teve aí 90 minutos para jogar, jogou o tempo todo e andou perdendo gols lá. Mas então, o negócio é o seguinte, empatou. São Paulo empatou. São Paulo agora coleciona, nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, para todos os gostos, né? Resultados para todos os gostos. Venceu a primeira do Botafogo, lá no Rio, também com o time reserva, inteiramente reserva. Depois perdeu aquele jogo decepcionante para o Internacional, para o Colorado Gaúcho, no Templo Sagrado do Morumbi. E agora foi a Curitiba fazer o seu segundo jogo fora de casa. E empatou 1-1. Então, no cômputo geral, o aproveitamento até que é bom, porque o São Paulo ganhou uma fora e empatou a outra. O que não pode é perder em casa para time pequeno. Eu já falei isso aqui. Em campeonato brasileiro, longo, por pontos corridos, o clube tem que fazer a lição de casa. Em casa, jogando em seus domínios, você tem que ganhar. Claro, clássico é clássico. De repente, um empatezinho num clássico e tal, uma derrota para clubes que estão qualificados a ganhar o título. É até razoável. Agora, perder para quem não está qualificado, para quem luta contra o rebaixamento, aí não dá. Né? Então aí o campeonato fica difícil. Vai tudo para as cuculhas, como diziam lá em Atibaia quando eu era criança lá. Mas então, o São Paulo até que não fez um jogo ruim, não. O São Paulo foi bem. O São Paulo foi bem com 7 reservas. O São Paulo jogou naquele 4-5-1 de El Paton, mas o São Paulo está aprendendo a ser ofensivo também, mesmo jogando no 4-5-1, porque os meias e os laterais vão muito à frente. Tanto o Kelvin pela direita como o Centurion pela esquerda eram verdadeiros pontas. Embora também encarregados de marcarem as saídas dos laterais adversários, iam para cima, jogaram em cima do adversário, também preocupando a defesa contrária, com Kardec mais isolado lá no meio da área. E Lucas Fernandes substituindo ao grande ganso. Lucas Fernandes que vem crescendo, Lucas Fernandes que vem prometendo demais. Fez outra belíssima partida. Se contundiu e preocupa. Se contundiu no ombro, sozinho. Num choque, mas o ombro que não se chocou foi o que talvez tenha saído do lugar. É bom lembrar que o Lucas Fernandes, o menino, a grande esperança tricolor, que veio da base, o Lucas Fernandes já teve 2 contusões no mesmo ombro, então isso preocupa. Mas o São Paulo entrou nesse jogo para enquadrar o Curitiba, enquadrou o Coxa. O São Paulo teve lá 15, 20 minutos embaixo do gol do Curitiba. O próprio Lucas Fernandes entrou livre depois de uma tabela com o Kardec que fez o pivô e atirou para o goleiro defender. Depois teve chute do Centurion, teve uma cabeçada do Allan Kardec, que é um negócio de doido. O Centurion fez a única jogada dele no jogo, passou o pé por cima da bola, deu um drible que lembrou os velhos tempos dele lá no Racing Clube na Argentina, foi à linha de fundo e cruzou na medida, do jeito que o Kardec gosta, do jeito que ele costumava fazer gol. E o Kardec cabeceou por cima, cabeceou para fora. O São Paulo dominou os primeiros 20 minutos, o São Paulo foi todo ataque, mas o São Paulo não converteu em gols a sua superioridade. O Curitiba, depois dos 20, se assentou no campo,
teve também lá as suas chances. O Lucão andou fazendo arrepiar a defesa do São Paulo e 18 milhões de devotos em todo o mundo, com as suas inseguranças, com as atrasadas de bola que deixam todo mundo doido, até o goleiro Denis, e com uma cabeçada. O Lucão quase que ajuda o Coritiba a abrir a contagem ainda no primeiro tempo. Numa bola cruzada, cabeceou para trás, a bola bateu no travessão e saiu para fora. Então o Lucão continua o mesmo Lucão. Eu acho que estaria na hora de se emprestar esse menino. Empresta o Lucão, empresta lá pro meu comercial de Ribeirão Preto, empresta aí para um dos times do Nordeste que disputam a segunda divisão. Não é pro menino crescer, pro menino ganhar cancha, porque do jeito que vai, não vai. O Lucão não dá segurança nenhuma jogando ali na defesa. Ele anda muito inseguro, ele é muito lento. O Lucão precisa se acertar. Dizem que é um jogador que promete demais, quem o vê treinar, quem o viu jogar na base muitas e muitas vezes. Mas o certo é que no time titular dizem que eu persigo. O senhor persegue o Lucão, o senhor persegue, eu não persigo ninguém. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor do São Paulo. Aqui, depois do jogo e todos os comentários que eu faço, neste nosso canal exclusivo do YouTube, em www.doutorsaopaulo.com.br, são comentários sob o olhar de um São Paulino. Eu sou um São Paulino, eu sou um devoto como vocês. E, portanto, eu digo com o coração São Paulino. Então eu não vou mentir para ninguém. O Lucão, desde que chegou, desde que subiu para a equipe principal, não joga nada. Eu venho dizendo desde o começo. Lento, sobe mal, perde de cabeça, não tem velocidade, enfeita demais. Enfim, o Lucão não agrada e mais uma vez não agradou. Então o Coritiba equilibrou o jogo a partir dos 20 minutos, teve lá as suas chances, sempre pelo lado do Lucão, que era uma insegurança completa, mas o São Paulo continuou bem no jogo. Eu gostei demais da presença do Auro pelo lado direito. O Muricy disse uma vez que o Auro não sabia se defender, não sabia defender pelo lado direito. Muita gente disse isso. O Auro fez uma grande partida, defendendo de forma correta e atacando de forma incisiva. O Auro estava toda hora lá na frente. Ele é um menino muito hábil, ele é um menino de muita raça. Eu gosto demais desse jogador. O São Paulo deve preservar esse jogador. O Auro foi muito bem no jogo. E o Matheus Reis também é muito bom jogador. Eu li aí na grande imprensa depois do jogo, Matheus Reis, embora sem categoria, embora sem habilidade. Olha, eu não vejo isso no Matheus Reis, não. Eu vejo habilidade nele sim. Sabe marcar, sabe atacar, precisa de cancha, precisa de tempo. Jogador de futebol ganha cancha, ganha entrosamento, ganha experiência jogando. Quanto mais jogar, mais vai crescer esse Matheus Reis. O Wesley fez uma partida um pouco opaca no começo do jogo, cresceu no segundo tempo, melhorou, né? Thiago Mendes foi bem, foi o esteio da defesa ali. E Kelvin fez uma excelente partida outra vez. Me surpreende esse Kelvin Iguais. Porque o menino foi lá pro Palmeiras, chegou de Portugal, foi para Portugal muito novato, muito novo e talvez intempestivamente, deviam ter seguro o menino um pouco mais aqui, mas foi para lá e andou fazendo forfé por lá, não jogou tudo aquilo que podia, no fim voltou pro Palmeiras. No Palmeiras teve muito poucas chances. Eu vi esse menino uma ou duas vezes lá no Palmeiras e não gostei, sem brilho. Mas no São Paulo é outro Kelvin, jogando ali pelo lado direito, incisivo, sabe marcar e está começando a virar um ponta-direita nato. Ele vai para cima do zagueiro e é difícil parar o menino. Muita habilidade, muita velocidade e sabe puxar o contra-ataque. Então São Paulo pelo lado direito com Auro e Kelvin fazia uma belíssima partida, era por ali que o São Paulo fazia suas jogadas. O primeiro tempo terminou 0-0, com grande partida também de Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, eu já disse, vai crescendo, daqui a pouco vão ter que arrumar um lugar para ele no time. E apenas com as indecisões do Lucão lá atrás e com o Centurion, que fez uma jogada só no primeiro tempo e depois foi sumindo e voltou aquele futebolzinho dele desse tamanhozinho aqui, prende a bola e entrega a domicílio para o adversário com o Allan Kardec lá na frente isolado. Melhorou um pouquinho o Allan Kardec, eu admito, mas ainda continua saindo do sarcófago. E veio o segundo tempo.
o São Paulo iniciou o segundo tempo de novo em cima do Coritiba. O Coritiba tinha uma verdadeira barreira, tal de Wilson, goleiro experiente. E o goleiro Wilson estava numa noite inspiradíssima. O Wilson pegava tudo. O Wilson continuou impedindo o São Paulo de transformar em gols o seu domínio. E a coisa foi indo, e aconteceu aquilo que o futebol costuma ensinar para os incrédulos. Quem não faz, leva. Quem não faz, toma. Toma o gol, leva o gol. E foi o que aconteceu com o São Paulo. Aos 18 minutos, depois do São Paulo começar muito bem, fazendo pressão, fazendo uma blitz na defesa curitibana, na defesa do Coxa, o tal Alan Santos foi lá. E numa bola cruzada, no segundo pau, onde deveria estar o seu Maicon e onde deveria estar o seu Lucão, estava o Thiago Mendes. Foi o Thiago Mendes que subiu com o primeiro jogador que cabeceou. Eu não sei bem se o segundo jogador que completa o lance para o fundo do gol já completa com a bola ali dentro. E também a dúvida se ele está ou não está impedido. Mas eu estou mais propenso a acreditar que foi o Alan Santos mesmo de cabeça, que subiu mais do que o Thiago e cabeceou a bola fora do alcance do Denis. O Denis não teve culpa, não. Alguns mais exigentes dirão que o Denis não saiu do gol. O Denis continua saindo mal do gol. Mas essa bola eu acho que era mais da zaga. Eu acho que o Maicon é quem deveria estar por ali. Quem estava marcando era o Thiago Mendes, né? Então o Coxa fez 1-0. E aí houve toda aquela lamentação. Poxa, estava jogando embaixo do gol, mas não faz o gol, acaba levando e tal. Mas o São Paulo se desequilibrou um pouco. Começaram a haver as substituições, não é? O Rogério entrou aos 29, antes dele entrou o Ítalo aos 23. O Ítalo, carrasco do São Paulo. Carrasco do São Paulo pelo Audax. Fez 2 gols pelo Audax naquela decisão lá, naquela semifinal do Campeonato Paulista. No último Campeonato Paulista, tá? O Ítalo. Fez um de 100 pulo de voleio maravilhoso. Ítalo entrou aos 23, mas eu acho que precisa de mais jogo. Precisa se ambientar. O homem chegou outro dia, entrou, eu acho que não sabe, não conhece nem os jogadores do São Paulo. Então entrou, não fez uma partida boa, não. E entrou também o Rogério, né? O Zé Bonitinho, aos 29 do segundo tempo. O Coxa fez o gol, repito, aos 18 com o Alan Santos, e aí o jogo ficou pau a pau. O São Paulo foi para cima, com Kelvin e Centurion incisivos pelos lados, melhor Kelvin, Centurion um pouco apagado, e o São Paulo tentando de todo jeito, né? Mas infelizmente o Lucas Fernandes se contundiu aos 23, e o São Paulo passou a ser um time taticamente meio desmoronado, mas com muita vontade de empatar. Foi para cima, competia então a Wesley a armar o time do São Paulo, né? E o Paton então colocou Ítalo no lugar do Lucas Fernandes, passando a jogar com Ítalo e Allan Kardec tentando empatar o jogo. Os dois são centroavantes, os dois mais enfiados, e cabendo a Wesley tentar armar o jogo. E depois colocou, né, eu já disse, Rogério aos 29, no lugar do Auro. Eu não tiraria o Auro do time, eu acho que o Auro estava fazendo uma brilhante partida. O Auro foi um dos melhores em campo, mas ele resolveu tirar o Auro, passar o Wesley para a lateral direita no lugar do Auro e colocar o menino Rogério Zé Bonitinho no lugar do Wesley para armar o São Paulo. O Paton acha que o Zé Bonitinho, que o Neymar do Nordeste, o Rogério, deve jogar pelo meio. Eu acho que deve jogar pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. Eu teria tirado o Centurion para colocar o Rogério. Eu prefiro o Rogério do lado esquerdo, na ponta esquerda. Mas não, ele acha que o Rogério deve jogar no meio. E mais uma vez, ele submeteu o Rogério a essa penitência de jogar ali pelo meio. Não é a dele, ele próprio já disse que não é a dele. Mas o Rogério entrou no lugar do Auro, o Wesley foi para a lateral direita e o Rogério ficou ali, né? Naquela posição que jogava o Lucas Fernandes. Ali perto da meia-lua, mais pelo lado esquerdo. E numa dessas, né, o Rogério pegou 2 ou 3 vezes na bola. E numa dessas que ele pegou, fez uma jogada sensacional. Ele levou a defesa para o lado e chutou no contrapé do goleiro. Dessa vez não teve o Wilson que pegasse. O Wilson, que estava pegando tudo, não pegou o chute seco de Rogério no contrapé aos 33 minutos e o São Paulo empatou. E o jogo, como eu disse, foi pau a pau. Dos 33 aos 48, o juiz deu 3 de acréscimo. O árbitro Marinelson Silva, né? Marinelson Alves da Silva, deu 3 minutos. E foi o toma lá da cá.
O São Paulo ia, o Coritiba vinha. No último minuto, o Coritiba ainda deu um chute lá, um sem pulo de um atacante, e o Denis fez uma defesa segura. O Denis melhorou nesse jogo. Então, o jogo terminou. Então, ainda entrou Bruno no lugar do Kelvin, porque o Paton corrigiu. O Paton voltou o Wesley para o meio do campo, botou o Bruno no lugar, na ala direita, onde estava o próprio Wesley, né? E o São Paulo ficou ali com um zagueiro de origem, com o Centurion ou o próprio Rogério caindo ali pelos lados, e principalmente pelo lado direito, que ficou acéfalo, com a ausência do Kelvin. Então o jogo acabou terminando no São Paulo 1, Coritiba 1. E fica aquele gostinho de quero mais, né? Essa é a definição do jogo. Para o São Paulino, para o devoto de São Paulo, fica o gostinho de que o São Paulo podia ter ganho. E na verdade podia mesmo. O São Paulo foi ofensivo, o São Paulo enfrentou de igual para igual, o São Paulo jogou com 7 reservas e esteve a pique de ganhar um jogo. Se não fosse a noite brilhante do goleiro Wilson, repito, do Coritiba, certamente o São Paulo teria ganho. Foi ruim? Não foi ruim. Foi excepcional? Também não foi excepcional. Empatar na casa do adversário não é nada mal. Embora o Coritiba, na minha modesta opinião, não aspire a nada neste campeonato. Mas o empate ainda foi razoável, considerando-se que o São Paulo jogou com o time reserva. A última indagação que fica é a seguinte, quais? Será que é interessante mudar o time, revezar, poupar no Campeonato Brasileiro? Eu não sei. Ora, a Taça Libertadores só volta em julho. Nós estamos em maio, fim de maio, estamos terminando maio, vamos entrar em junho. Tem um mês para o São Paulo se preparar aí para a Copa Libertadores. Agora tem que se preparar jogando no Campeonato Brasileiro. Porque se o time que joga no Brasileiro está preparado, com seu time titular, entrosado, se você ganhar 4, 5 jogos seguidos, você dispara na frente. E depois é só manter, porque fica aquela gordura que os técnicos, a qual os técnicos gostam de se referir. Mas o São Paulo, o Paton, tem uma outra mentalidade, resolveu fazer revezamento no São Paulo. Eu espero que não faça mais isso, que o São Paulo jogue com o seu time titular, tem tempo para se preparar para a Libertadores e principalmente que o São Paulo venha com todos os titulares no próximo domingo, porque no próximo domingo nós teremos um grande choque rei no Templo Sagrado do Morumbi. Eu convoco toda a torcida são paulina a comparecer em massa ao Templo Sagrado do Morumbi. Feriado prolongado, vai ser um domingo delicioso e o São Paulo precisa ganhar um clássico. O São Paulo precisa ganhar um clássico. Faz 10 clássicos que o São Paulo não ganha nenhum. Chegou a hora, São Paulo. Chegou a hora de Arrest de ganhar um clássico. Era isso que eu tinha a dizer. Depois do jogo Coritiba 1, São Paulo 1, na última quarta-feira. Um resultado razoável. Visite e acesse www.doutorsampaulo.com.br. São muitos quadros interessantes, histórias que a bola contou. Nossa, tem uma história que a bola contou sensacional lá. Você vai ler um choque de tricolores, onde foi realçada a presença de um grande astro são paulino e esquecido pelos devotos. Leiam histórias que a bola contou, leiam em Você Sabia particularidades da vida do São Paulo. Leia o quadro Onde Estava Você, que mostra sempre um jogo da história que marcou época na vida do São Paulo. Acesse, eu repito, www.doutorsampaulo.com.br. Curta os nossos quadros, comente, compartilhe e, o que é mais importante, inscreva-se no nosso canal exclusivo do YouTube. Sejam felizes, esperemos que o Arrest faça uma partida de ouro no Choque Rei de domingo que vem e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.